Eu quero que você conte comigo. 1, 2. Esse é o tempo. A cada 2 segundos, uma mulher sofre assédio sexual no Brasil. 2 segundos. Esse tipo de abuso pode acontecer em vários lugares e situações. No transporte público, no trabalho, em casa. E se a gente lembrar que apenas uma pequena parcela delas formaliza a denúncia, dá para concluir, então, que esses números são maiores. Uma das discussões de instituições de movimentos que trabalham pelo fim da violência contra a mulher é sobre a denúncia do abusador, que muitas vezes não é levada adiante por medo da retaliação. Mas, afinal, o que a vítima pode e deve fazer? Então, ela chegou. Aqui no sofá, a juíza e escritora Andréa Pachá, com ampla experiência nessa área. É muito difícil para a vítima denunciar ou não denunciar, porque muitas vezes ela é refém daquela pessoa financeiramente. Ou muitas vezes ela é muito jovem e está paralisada, está envergonhada. Então, começar por aí, não né? só financeiramente, né? Emocionalmente também. É importante a gente pensar assim, que tem uma diferença de assédio para abuso, tá? Assédio é crime, e assédio é crime e é sempre praticado por alguém que é superior hierarquicamente ou no trabalho, ou que tem alguma ascendência. Professor e aluno é assédio, um patrão e uma empregada é assédio. E usa da condição e da hierarquia para obrigar a pessoa a se submeter ao desejo dele, ou ao desejo sexual, ou ao desejo moral. Isso é muito comum e é crime. E tem assim, a Justiça tem fixado indenizações, a Justiça do Trabalho fixado indenizações importantes, mas o abuso não acontece só quando tem assédio. O abuso desse, a cada 2 segundos, que a Astrid falou aqui, é absurdo a gente imaginar que em 2019 a gente continua discutindo essa violência, essa diferença, essa impossibilidade de denunciar, como se fosse natural que a mulher se submetesse a um tipo de tratamento ou que se comportasse de uma forma silenciosa. Então, é importante que para a mulher denunciar, é importante que ela tenha uma rede de proteção. Porque é muito difícil para uma pessoa que emocionalmente é dependente, financeiramente é dependente e é fragilizada e vulnerabilizada até pela reiteração do abuso, que ela tenha força para sozinha romper o ciclo da violência. Então, nenhuma lei que protege a mulher ou nenhuma lei de combate à violência contra a mulher é eficiente se não tiver uma rede de proteção funcionando. Se for contar só com a mulher, vai na delegacia e denuncia. Isso eu falo, por exemplo, a mulher que sofre um assédio, né? Então, assim, será que ela pensa, vale a pena essa mulher denunciar com todo o preconceito que tem, com todos esses custos emocionais que você falou que a mulher passa para poder concluir esse processo todo? Se ela tem uma rede de proteção, vale a pena. E é por isso que no local de trabalho precisa ter um movimento que acolha essa mulher. Os colegas de trabalho precisam identificar e auxiliar quem está sendo assediado, porque a violência e o assédio só se reproduzem e aumentam porque ninguém denuncia. Isso era uma questão... De novo, a impunidade. Sim, mas e a violência contra a mulher, ela tem estágios, né? Então, por isso é que é tão importante falar de abuso e de assédio. Porque esse é um dos primeiros estágios da violência. Nenhum homem acorda e fala assim, vou matar essa mulher. O feminicídio não acontece na primeira violência. Então, a violência é crescente. Quando ela começa com um abuso e a mulher denuncia, a efetividade da punição acontece. Uma medida de proteção é obedecida. Agora, se na primeira violência não denuncia, no segundo abuso não denuncia e a violência vai crescendo, a gente se depara com a gravidade e a tristeza que nós temos visto de homens com medidas de proteção aplicadas, voltando e matando as mulheres. Eu ia perguntar sobre isso, porque na pesquisa e pensando sobre isso, tem essa coisa, a mulher vai e consegue romper esse ciclo da violência e consegue denunciar. Você considera que a gente tem medidas protetivas eficientes para proteger essa mulher depois dessa denúncia? Porque tantas realmente se sentem
vulneráveis. Acuadas, E depende sempre do momento em que a denúncia é feita e do acolhimento que essa mulher tem. Porque a Lei Maria da Penha não prevê só a medida de proteção e a prisão. Ela prevê o acolhimento em casas, em abrigos, emprego para essa mulher. Porque que adianta uma medida que afaste o companheiro de casa, porque a maioria das violências é praticada dentro de por casa, maridos, companheiros, por conhecidos. O que adianta você afastar de casa ou tirar a mulher desse ambiente se ela não tem condição de se sustentar? Agora, e a importância do trabalho que tem que ser feito com as pessoas que estão no entorno, no sentido de que tem aquela máxima de em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas quem está ao redor muitas vezes percebe que aquele relacionamento está abusivo e tem que meter a colher, assim, como fazer isso com essas novas gerações, assim, para que o entorno também se prepare para defender ou para apoiar aquela mulher? Eu acho que a gente já melhorou muito nesse aspecto, né? A Lei Maria da Penha é recente, tem 13 anos, é recente. E até a Lei Maria da Penha entrar em vigor, as pessoas não se metiam mesmo. Era um silêncio absoluto. Era essa máxima aí. E a gente não tinha nem número, né? A gente nem sabia o número de mulheres que eram violentadas ou abusadas. Hoje você tem. Então, é importante que as pessoas conheçam a lei e a gente fica aqui repetindo que parece um mantra e que não é retórica, isso é real. Não se muda comportamento por lei. Não se muda. Se muda comportamento por educação, por cultura. Então, cada vez que a gente enfrenta a desconstrução do espaço da ciência, do espaço da arte, do espaço da educação, a gente caminha para trás no enfrentamento dessa violência. Essas áreas são áreas da nossa civilização, são áreas da construção, espaços assim racionais do nosso pensamento. Agora... Como é que a gente faz com essa epidemia de violência se as autoridades responsáveis são as mais preconceituosas? Eu acho que tem, assim, o mundo não é plano, né? Embora há quem afirme que é. Tem uma galera aí que acha, né? O mundo não é plano. E essas questões são complexas. Ao mesmo tempo que a gente avança em grande parte dessas medidas, alguns retrocessos acontecem simultaneamente. Sim. Então, esse espaço de complexidade é um espaço onde a gente não pode abrir mão de afirmar a importância da denúncia, a importância das redes de acolhimento e de afeto, do cuidado e da igualdade. Porque não é possível imaginar que a gente vai viver num ambiente democrático, civilizado, enquanto a diferença nos estruturar. Por que os homens batem nas mulheres? Por que agridem as mulheres? Porque há uma naturalização do machismo, e aí a gente vai falar de feminismo o tempo todo, mimimi. Mimimi não, isso é fato. Então, assim, não é... E se confunde, né? Porque todo mundo, eu não sou machista, eu não sou feminista, eu sou humana. Não, feminismo é quem quer igualdade. Igualdade é respeito. Eu ia falar assim, é respeito. É inadmissível ainda hoje você estar num transporte público e sofrer, vem um homem te encoxar. Aqui em São Paulo, ano passado, foi um show de homens gozando dentro do transporte em cima de ombro de mulher. O que é isso? Isso é uma coisa assim que a gente não acredita, né? que é possível acontecer isso. E o que eu acho também é que a gente hoje vive um ambiente de comunicação que a anormalidade se dissemina com uma rapidez muito grande. Então, há pouco tempo, quando não existia rede social, existia combate, por exemplo, à pedofilia. A pessoa que era descoberta como pedófila, ela se matava de tanta vergonha que ela tinha de enfrentar a sociedade, porque a sociedade repelia aquela consulta, aquela conduta. Moralmente, era inadmissível que uma pessoa fosse pedófila. Hoje você vai para uma rede social,
você consegue encontrar pessoas tão anormais quanto você. Então, você naturaliza o teu comportamento. Essas pessoas, quando se Tem um encontram, ambiente para isso. se fortalecem. É verdade. Então, a gente precisa enfrentar isso também como um desafio desses novos tempos. Porque não dá para ficar assim, era melhor no passado. Não era. Não era melhor no passado. Agora... No passado era silêncio, no passado as mulheres eram abusadas igualmente, eram silenciadas. Hoje é melhor porque a gente pode Pelo falar menos fica sobre sabendo do que isso. está acontecendo. Eu fico pensando agora no pós. Uma mulher que passou por uma situação de assédio e que passa pelo pânico de ter que tentar se relacionar novamente com homens, sair nas ruas, ganhar essa confiança de andar no transporte público ou não, porque é uma parada que não tem classe social. Todas nós estamos vulneráveis e podemos passar por isso. Como é que essa mulher se reintera? Como é que pode acontecer esse pós? Quando eu trabalhei no Conselho Nacional de Justiça, a Lei Maria da Penha estava começando. E nós tínhamos um trabalho que era conjugado com a Secretaria de Política para as Mulheres, que era a Nilceia Freire, que era ministra na ocasião, e com o Ministério da Justiça. Então, nós conseguimos criar as varas de violência em todos os países do Brasil. Não tinha. A gente conseguiu criar uma política integrada que juntava o Ministério da Justiça, a Secretaria de Mulheres e o Judiciário, e com campanhas, e mesmo com formação de profissionais, de magistrados, de promotores, porque é importante também que os profissionais que atuam nessa área tenham uma formação adequada. Sim, claro. No Rio, você tem uma juíza, que é a doutora Adriana Mello, ela é uma referência nessa área de enfrentamento à violência, e ela tem um fórum de combate à violência que participam policiais civis, assistentes sociais, psicólogos, porque precisa dessa rede. Uma coisa só não funciona. Agora, quanto mais você fala, mais eu fico pensando na necessidade, na importância da educação para tudo isso, né? Porque a gente está falando de um momento agora, e temos um problema aqui, os números do feminicídio, da violência contra a mulher, que são altos, só que e adiante? E adiante? Educação. Aqui em São Paulo tem uma promotora que tem um site que chama Namoro Legal, que ela desenvolveu para adolescentes. Para adolescente identificar o abuso. Porque, às vezes, a adolescente está vivendo uma situação de abuso e não percebe. Não, isso que a Gabi falou, que não existe classe social, que é uma coisa que é importante falar. Porque a gente, quando fala de assédio, de abuso, de histórias muito assim, a gente sempre acha que é numa classe social mais desprivilegiada. Gente, em todas as classes sociais. Não, em todas as classes. Foi na minha casa. Agora, as mulheres negras são mais vítimas de violência do que as mulheres brancas. Engraçado que eu estava numa roda de conversa ontem, só com mulheres negras, e eu falei, amanhã a gente vai falar desse assunto no Saia. E na nossa reunião de pauta também, a gente percebeu que todas as mulheres já tinham passado por essa situação. Mas as meninas que estavam falando eram todas negras, né? Porque eu acho que a mulher negra, além de estar mais vulnerável, talvez as situações sejam mais agravantes, porque tem uma extrema violência maior, de estar num lugar de violência, porque a maioria das mulheres negras são periféricas. Sim. Então, acho que é muito mais normalizado. E aí, além do machismo, está mais do seu lado. Além do machismo, você tem o racismo, que aí você conjuga as duas violências e os números são muito impressionantes. Então, é bom a gente poder falar sobre isso e é bom que as mulheres se fortaleçam, que procurem a delegacia, porque existe delegacia de atendimento às mulheres, a Defensoria Pública, que faz um trabalho excelente, o Ministério Público. E porque, assim, a gente está falando de violência, mas às vezes a violência é verbal, né? Sim. É uma pressão psicológica, ela não obrigatoriamente também é uma abuso, agressão física de imediato, moral, né? É o famoso gaslighting. O que você acha que é o mais importante recado a ser dado aqui agora? O mais importante é que a mulher não silencie. Se ela se sentir fragilizada, se ela achar que não tem força, ela procura um grupo de amigas, ela procura a Defensoria, ela procura o Ministério Público, ela vai no canal que ela tem para fazer a denúncia. A mulher não precisa ter vergonha, porque tem isso, é um constrangimento, uma vergonha, é um medo de ser desmentida, de ser confrontada. Então, hoje, você tem profissionais que trabalham com a violência, com a questão da violência, e que compreendem essa fragilidade e que precisam fortalecer e dar suporte para essa mulher. Então, o silêncio é que não é possível.
Queria lembrar para vocês que a ONU Mulheres está com uma campanha que vai até o dia 10 de dezembro. É o projeto 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O GNT é parceiro dessa ideia, porque essa luta diz respeito a todos nós. Quando eu vejo ela falando, eu penso na educação que eu tenho que dar para o meu filho, eu penso nas meninas que convivem na minha casa hoje, que têm 11, 12 anos e que daqui a pouquinho estão no transporte. Eu lembro do que Gabi sofreu, eu lembro do que eu sofri, eu lembro do que minha mãe sofreu. Eu lembro de Mônica aqui no estúdio um dia falando, não, mas espera aí, então eu fui estuprada. Olha a situação. Eu realizei, eu nem sabia. Ela que era realizou abuso. aqui. Às vezes a gente nem sabe, uma menina, uma garota, nem sabe que aquilo que ela está vivendo é um abuso dos mais terríveis. Calma que não acabou. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente, curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando estiver o próximo programa no ar.